E hoje a gente está aqui com o Dr. Renato Cipli. Bora começar, Dr. Renato? Bora começar pro tema de hoje, vamos lá. Qual o tema? O tema seria metabolismo? Metabolismo. Então, vamos lá falar disso. Que tema polêmico, hein? Durante muito tempo, a gente ouviu falar que emagrecer era só fechar a boca e gastar mais calorias. Mas a verdade é que tem gente que faz dieta, corta tudo, passa fome e ainda assim não consegue emagrecer. Sim. E isso acontece porque emagrecimento não é só matemática, gente. É metabolismo. Hoje a gente vai falar sobre saúde metabólica, intestino, inflamação, massa muscular e também sobre como alguns ativos manipulados podem entrar como aliados nesse processo. Porque a nova era do emagrecimento não é sofrer, é entender o nosso corpo. Hoje fala muito sobre desinflamação e isso realmente ajuda no emagrecimento. Quais exames você acha importante pedir quando a pessoa fala que faz tudo certo e não emagrece, doutor Renato? Bom, realmente, né, a gente tem que pedir alguns exames para esses pacientes que têm uma dificuldade maior de emagrecimento. Talvez o mais importante seja a insulina, para verificar se esse paciente tem uma resistência à insulina, uma hemoglobina glicada, para ver se ele está realmente com essa glicemia mais elevada. Então, pessoas com glicemia mais elevada têm dificuldade, sim, de perder peso, né, de emagrecer. Fazer o exame de hormônios tireoidianos também, porque muitas vezes uma tireoide desregulada prejudica muito o emagrecimento, né? Sem contar alguns marcadores de inflamação. O PCR, por exemplo, a gente pode estar pedindo também, a ferritina, são vários exames que a gente pode avaliar tanto a inflamação desse paciente quanto uma dificuldade de metabolizar a glicose. Tá? Então, basicamente são esses: insulina, glicose basal, hemoglobina glicada, hormônio de tireoide e marcadores de inflamação. Talvez sejam os mais importantes, né? Tem gente que não consegue emagrecer porque dorme mal, vive ansioso, belisca o dia inteiro e está com o intestino travado. Então, às vezes, a pessoa não precisa só de dieta, correto? Correto, sim. Ela precisa cuidar do corpo inteiro, né? Sim, você falou muito do sono aí, então realmente a pessoa que dorme mal, dorme pouco, vai ter os níveis de cortisol alterados. Então, esses níveis de cortisol alterados vão fazer com que ela despeje, né, mais glicose no seu sangue, então fica a glicemia sempre elevada devido ao cortisol. Muitas vezes a pessoa nem come tanto para isso, porém o fato de dormir pouco, estar mais estressada, mais ansiosa, já leva esse aumento de cortisol, que leva também a dificuldade de emagrecimento, né? E não só isso, como você falou também da questão intestinal, um intestino desregulado, a pessoa que tem uma disbiose intestinal, o que é isso? Um desequilíbrio nas bactérias intestinais, nossa flora intestinal, nossa microbiota intestinal, leva também a uma maior dificuldade de emagrecimento. Então tem que estar tudo isso regulado, né? E onde entra a massa muscular nisso tudo? Bom, a massa muscular, antigamente a gente via apenas como um tecido, um aparelho locomotor, né? Apenas para você se mover, fazer força. E hoje a gente sabe que o tecido muscular também é um tecido endócrino. Ele produz substâncias, são hormônios, né? Chamadas miocinas, que elas têm ação no emagrecimento, na desinflamação do corpo. A gente produz muitas miocinas enquanto o músculo contrai, né? Então, tanto no treino de força quanto no treino aeróbico, a gente produz muitas miocinas. E são centenas delas, talvez milhares. São estudos recentes ainda, que não tem mais de 10 anos. Porém, a gente sabe que algumas miocinas, como a interleucina 6 e interleucina 15, elas vão promover uma desinflamação corporal. Então, se você está treinando, você desinflama seu corpo mais facilmente. A gente tem irisina, que é muito conhecida também, que ela transforma ela age no nosso tecido adiposo, nossa gordura. E ela consegue transformar nossa gordura branca em gordura marrom. E o que é gordura marrom? É uma gordura mais capaz de fazer a lipólise, ou seja, ela se transformando de gordura branca para marrom, ela facilita a queima de gordura. Tudo isso promovido pelo exercício físico, tá? E a gente tem, além disso, estudos muito promissores com miocinas para silenciamento de doenças autoimunes, até para combate ao câncer. Então a pessoa às vezes treina ali, ela consegue produzir miocinas que são capazes de silenciar também um tumor, uma coisa assim, tá? Então é importante para tudo, na verdade. Então não é apenas um tecido
muscular, que você tendo mais massa muscular, você vai gastar mais energia, mesmo repouso. Não é só atividade física que a gente treinando vai gastar mais energia, mas o que esse músculo produz enquanto contraído, né, são as miocinas que são capazes de mudar totalmente a nossa questão bioquímica, a nossa questão hormonal corporal, tá? Tem gente que emagrece na balança, mas continua com o corpo flácido, cansado e sem disposição. Isso acontece porque perdeu músculo? Isso acontece porque perdeu o músculo. Na verdade, ela nem emagreceu na balança, né? Quando a gente fala em emagrecer, seria o quê? Reduzir gordura. Às vezes ela não emagreceu, mas ela perdeu massa muscular. Então, esteticamente, ela ficou pior do que antes, porque ela está mais leve, né? Na balança perdeu peso, porém perdeu massa muscular, então ela fica mais flácida, mais cansada, com aspecto ali estético pior também, tá? Então é muito importante, no processo de emagrecimento, a gente saber muito bem o que está fazendo para que não aconteça isso, né? Que a pessoa não perca peso de massa muscular. Isso costuma acontecer quando a pessoa normalmente faz apenas uma dieta restritiva, às vezes come pouca proteína e não faz também atividade física para ela manter aquela massa muscular ou até ganhar, tá? Então, realmente, metabolicamente, isso é péssimo, a pessoa perder peso perdendo músculo. E existe diferença em quem quer perder peso e composição corporal? Então, atualmente a gente pensa sempre na perda de peso como uma perda de gordura apenas, né? Porque, como a gente falou, não é vantajoso você perder massa muscular. Não adianta você, de repente, cair de 75 quilos para 70, perdendo 5 quilos de massa muscular. Baixou o peso na balança, mas a composição piorou, na verdade, porque você está até com um percentual proporcionalmente mais alto de gordura, já que seu músculo está mais baixo, na verdade. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Existe diferença, sim, tanto na dieta, no plano alimentar, de a gente conseguir proporcionar essa perda de peso sendo apenas uma perda de gordura e não de massa muscular junto. A gente tem que fracionar bem as proteínas, fazer um cálculo adequado de proteínas, mas não só disso. Também o total de carboidratos do dia vai influenciar e sempre incentivar a atividade física desse paciente, tá? Eu tenho uma dúvida, assim, que é minha mesmo. Cardio emagrece mais que musculação ou essa ainda continua sendo uma visão antiga? Olha, realmente o cardio, ele no total assim de gasto calórico na atividade física, ele vai proporcionar um gasto de energia maior, ou seja, se você fizer 1 hora de cardio, né, intenso, ou 1 hora de musculação, você consegue queimar mais calorias fazendo cardio do que a musculação, tá? Porém, o efeito metabólico do nosso corpo, a musculação vai ser melhor, porque você ganhando massa muscular, você vai ter um gasto de energia, né? Ou seja, você vai conseguir queimar mais energia em repouso, inclusive, tá? Então, o que eu falo? Quando alguém que pergunta cardio ou musculação, faz os dois, tá? Que o cardio vai ser bom para você queimar mais calorias naquele momento e a musculação vai ser melhor para que o seu corpo gaste mais energia mesmo em repouso. E quem tem pouco músculo tende a ter mais dificuldade para emagrecer? Com certeza, a gente vive hoje talvez uma epidemia de sarcopenia, né? Que é isso? Muitas pessoas, quando você faz a avaliação dela muitas vezes está até com peso normal, né? Sua índice de massa corporal, seu IMC está adequado, porém quando a gente avalia a sua composição corporal, ela está com pouca massa muscular. E realmente, quando a pessoa está com pouca massa muscular, ela tem muito mais dificuldade de perder peso, de perder gordura, porque justamente o tecido muscular é o responsável por oxidar o lipídio, ou seja, por queimar a gordura. Então, se a pessoa tem pouca massa muscular, ela vai ter muito menos capacidade metabólica de queimar aquela gordura excedente no corpo dela, tá? Sem contar que a pessoa também com pouca massa muscular, como eu falei antes das miocinas, ela vai produzir muito menos miocinas que uma pessoa praticante de atividade física e uma pessoa com mais massa muscular. Então, realmente, tanto metabolicamente para perder gordura vai ser mais difícil, quanto para a saúde dela vai ser bem pior também, né? Eu reuni algumas pessoas que mandaram mensagem, algumas pessoas que têm dúvidas, para a gente fazer um bate-volta, já que a gente está sozinho hoje. Sim. E o doutor Renato é especialista, além de nutricionista, ele também é educador físico, especialista em hipertrofia. Ele vai cortar isso. Educação física eu fiz mais como complemento da nutrição na época, né? Que eu me formei há muitos anos atrás, na época não tinha
pós-graduações ainda em nutrição esportiva, então fiz um bacharelado em educação física na época, na UFRJ, para complementar um pouco meu conhecimento. Tem muita gente fazendo isso hoje em Sim, dia, sim, né? hoje é normal, mas na época que eu fiz em 2003, 2004, não era muito comum não, né? A gente precisa revelar a idade dele, porque nem parece, né, gente? Esse negócio de idade, ó, tá me Precisa falar disso não, né? Não precisa falar disso, gente. 40 anos que ele tem. 38. Falando em 38, Sim. paciente 1, mulher, 38 anos, vive cansada, intestino preso, ama doce, dorme mal e fala que engorda até olhando pro pão. O que você olha primeiro? Olha, inicialmente a gente tem que tentar fazer uma mudança aí de hábitos nela, né? Porque se ela ama doce, ela deve comer muito doce. Se ela tem esse intestino preso, a gente tem que fazer uma regulação da alimentação dela para ajustar esse intestino, ou seja, fazer ela comer mais fibras, tomar mais água, reduzir o consumo talvez de carboidrato, né? Então esse cansaço pode ser justamente também devido a uma resistência à insulina que ela pode ter devido aí a ser... É sedentário ou não? Chegou a relatar isso? O quê? É sedentária essa paciente? Ou chegou a relatar? Não, ela dorme mal. Dorme mal. Então, esse cansaço pode ser um sono ruim, então cortisol alterado, comer muito doce eleva a insulina, então é toda uma mudança, né? Tanto de hábito, de dormir melhor, de comer melhor, de tomar mais água e com isso, aos poucos, seus níveis de insulina vão se regulando, seu cortisol vai se regular também e seu intestino vai normalizar. Então é uma questão de tempo, né? Se essa paciente tiver paciência de 1, 2 meses mudar esse estilo de vida dela, certamente esse quadro vai mudar bastante. Cansada de falar com você, de casa, do McDonald's, do refrigerante, né? Porque a gente, cara, pra gente ter o corpo que a gente quer, pra gente ter... Tem que mudar, tá? Vou falar hoje. 18 quilos, tá? Emagreci 16, fui pra 14, fui pra 12, 18 agora, tá? Porque Só voltei a evoluindo, né? fazer dieta. Não como doce. Teve Páscoa, cheguei perto de nada, entendeu? Pouquinha comida. Ah, Jéssica, mas te sacia? Tem me saciado, por quê? Porque o meu corpo já acostumou, tá? E outra, não é só força de vontade, não. Isso aqui é biologia, é matemático, tá? O metabolismo, ele é matemático. Não sou boa de matemática, não, mas de nutrição tô aprendendo. Tá no caminho, né? Vamos lá, doutor. Paciente 2. Fala pra mim. Homem que treina 5 vezes por semana, mas bebe todo final de semana, dorme mal e acha que o problema é metabolismo lento. Pois é, né? Se ele treina 5 vezes por semana, mas bebe direto, então a recuperação dele é bem ruim, né? Então se recupera muito mal, porque o álcool realmente vai atrapalhar muito na recuperação muscular. Dorme mal também, por quê? Porque o álcool também atrapalha muito o sono, tá? Então é provável também que ele não tenha níveis satisfatórios de testosterona, porque o álcool também vai reduzir a testosterona e pode ser que realmente ele não tenha o resultado que ele espera, por mais que ele treine bem, né? Mas o resto que ele faz ali de beber, de dormir mal, vai atrapalhar totalmente a recuperação dele, o ganho de massa muscular, a disposição dele, então ele poderia estar bem melhor se ele mudar esses hábitos aí, né? Paciente número 3. Mulher que toma café da manhã, almoça correndo bem pouquinho, passa o dia inteiro sem comer, chega à noite querendo atacar a geladeira e comer pizza. Isso é um perfil muito comum no consultório, né? As pessoas às vezes têm o dia muito corrido, aí não se preocupam em comer muito durante o dia, então acaba pulando refeições, né? Não se alimentam de forma adequada, mas se você faz uma privação durante o dia, em algum momento essa fome vai bater e não te bate à noite. E é o pior momento de você comer em grande quantidade, principalmente comer pizza, comer comida mais calórica, mais gordurosa, né? Então, realmente, essa pessoa vai ter uma grande dificuldade de perder peso, ela vai ter que mudar totalmente esse padrão alimentar dela, vai ter que se alimentar bem de manhã, vai ter que almoçar bem, não pode pular esse lanche da tarde, porque se você pular o lanche da tarde, a fome vai aumentar à noite, você vai comer muito mais, e a gente sabe que comendo muito mais à noite, a tendência é que a gente estoque muito mais essa gordura, né? Se você for para comer mais em algum momento, que seja de dia e não à noite, né? E também não pizza, né? Tem que ser uma coisa mais saudável. Paciente número 3, eu te conheço, tá? Porque você formulou a pergunta junto comigo. É só para te falar, meu metabolismo ficou até ofendido com a sua pergunta. Paciente número 4. Pessoa que fala que o metabolismo é lento, mas dorme 4 horas por dia, não bebe água e não come proteína. Então a culpa não é do metabolismo dela, né? Porque são coisas aí que vão atrasar o seu metabolismo. A falta de consumo adequado de água deixa o metabolismo mais lento realmente, então ela tem que tomar mais água para acelerar seu metabolismo. A deficiência de consumo proteico ao longo do dia também deixa o metabolismo muito mais lento, tá? Sem contar que vai prejudicar o ganho de massa muscular dela. E o sono também, 4 horas de sono, você vai fazer uma privação de sono, também vai prejudicar demais o seu metabolismo. Então, assim, se a gente mudar isso, se ela tomar mais água,
dormir melhor e comer proteína de forma adequada, ela vai perceber uma mudança muito grande no metabolismo, vai conseguir ter o resultado que ela quer. Tá. Presta atenção, né? Paciente número 5. Pessoa que vive dizendo, o problema meu é hormonal, mas nunca fez exame. As pessoas costumam botar a culpa nos hormônios, né? Aí quando a gente vai, só vai no consultório, a gente faz um pedido de exame, então os hormônios tudo redondinho, né? Então, tireoide certinha, os outros hormônios tudo bem também. Então, às vezes a pessoa culpa o hormônio porque ela não quer mudar, não quer ter uma atitude ali de começar uma atividade física, começar um plano alimentar, né, dietético para emagrecer. Então, é mais fácil ela colocar a culpa no hormônio, sem mesmo saber como que está os seus taxas hormonais, do que mudar os seus hábitos de vida, né? Então, é muito comum esse perfil. Então, o que a gente faz o quê? Provar para o pessoal, não é seu hormônio, vamos começar agora a fazer o certo, que se fizer o certo, vai funcionar. É muito engraçado, né? Essa paciente 6 aqui, é a última, ela é minha amiga, tá? É pra você mesmo. Não vou falar seu nome não, porque senão você vai me matar. Mas ela falou que o problema dela é ansiedade. Mas toda vez que eu vou na casa dela, ela tá com balde de pipoca, hambúrguer, pizza, Coca-Cola, bebe, não faz exercício, mas ela falou que o problema dela, da gordura, é a ansiedade. Talvez, assim, uma coisa esteja ligada com a outra, que pode ser que a ansiedade faça ela comer muito mais, né? E o fato de a ansiedade levar ela estar sempre beliscando, comendo docinho, comendo uma besteira, bebendo, isso sim vai gerar esse aumento de peso, né? Não a ansiedade diretamente, claro que pode ser também que o cortisol muda um pouquinho, mas não só isso. A pessoa fica ansiosa, come mais doce, come mais besteira, e aí ela acaba engordando por isso. Uma consequência da ansiedade que faz ela comer mais, e aí sim ela engorda por isso, né? E quando a gente tem preguiça, sono ruim, intestino preso e cortisol alto? Então, muitas vezes a preguiça pode ser que a pessoa não seja preguiça, seja sim o sono ruim. Uma falta de vitamina B12, por exemplo? Que leve ela a ter o dia mais cansativo, uma falta de vitaminas B12 e vitamina D, né? Normalmente pessoas que têm um intestino com mais constipação vão absorver de forma pior essa vitamina, então ela tem que fazer um exame de sangue também para a gente avaliar as necessidades dela de reposição de minerais e vitaminas, e com isso certamente vai mudar esse perfil de cansaço, de fadiga, né? Essa preguiça que ela relatou aí, tá? Então a gente tem que cuidar de tudo isso para ela parar de sentir esses sintomas e ter uma disposição melhor. Agora a gente vai entrar na brincadeira do certo e errado. Vamos lá. É aqui que entram alguns ativos manipulados que podem ser aliados sempre com orientação profissional. Sim. Como eu sou estudante de nutrição, eu pesquisei alguns e também trabalho em farmácia. Então vamos lá. Hoje existem fórmulas manipuladas que ajudam no controle de compulsão, na saciedade, no intestino e na ansiedade e até no metabolismo. Sim, sim. Você concorda comigo que, por exemplo, psyllium, berberina, picolinato de cromo, magnésio, probióticos, glutamina, fibras, morosil, chá verde, triptofano e melatonina podem ajudar? Todos os ativos são muito bons, tá? Alguns são fibras, né, como o psyllium que você falou. Alguns minerais estando em deficiência realmente vão dificultar realmente o metabolismo, o emagrecimento, né? Então a gente tem que ajustar isso tudo. Uma pessoa com a disbiose intestinal vai precisar usar os probióticos de alguma forma, tá? Então, sem dúvida, todos esses ativos que você citou são bem importantes. Tem que avaliar caso a caso, né, com a necessidade de cada paciente em específico, para poder prescrever de forma adequada e também a dosagem adequada para cada um. Mas realmente todos esses são bem eficientes e é o que eu uso bastante no dia a dia do consultório. Eu uso todos esses há muito tempo já. Gosto muito deles. Até porque durante muito tempo o emagrecimento foi tratado, doutor, apenas como uma questão de comer menos calorias, né? E hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Senão a gente não tinha um podcast de nutrição, né? Você tira daqui pérolas, tá? As pessoas às vezes simplificam muito a nutrição, né? Achando que apenas um cálculo calórico ali, ajustado, vai fazer milagre. E não é bem assim, né? A gente tem que saber em que momentos comer determinados alimentos, fazer um cálculo de macronutrientes, de micronutrientes, tá? Uma dieta específica para cada pessoa, até mesmo a divisão de macro, dependendo da composição corporal da pessoa. Então, assim, não é somente contar calorias, não é tão simples assim, né? Se fosse simples assim, a gente não tinha que estudar tanto, né? Com um ano de estudo seria suficiente. E não é bem assim, né? A gente tem que estudar uma vida inteira para conseguir ter uma habilidade realmente de manejar uma dieta com que o paciente consiga ter um bom resultado. E aqui no Nutrição Sem Filtro, a gente está evoluindo, né? Vocês estão me vendo com papel, mas eu achei que ficou melhor do que o celular. Né? Porque aí eu consigo ir, vir... Celular apaga a tela, né? O celular que apaga a tela. Tal de iPhone é uma desgraça com esse negócio de carregador.
E eu queria falar com vocês uma coisa que eu propus ao Dr. Renato e a gente achou bem legal. Você que assiste a gente, que você tem alguma prova viva de que o Nutrição Sem Filtro fez diferença na sua vida, manda pra gente sua foto, um vídeo, tá? E a gente vai lançar o quê? Um desafio. No Instagram, no TikTok, tá? No Instagram é Nutrição Sem Filtro NF, no TikTok é Nutrição Sem Filtro, no YouTube é Nutrição Sem Filtro, tem 2, mas é com a nossa logo, que não tá aqui, mas Tá aqui na essa canequinha, aqui, ó, tá na canequinha, né? nossa logo. E o desafio é o seguinte, a ideia é incentivar hábitos mais saudáveis de forma leve, divertida e sem pressão. Quem estiver acompanhando o podcast pode postar uma foto fazendo exercício, preparando uma refeição saudável, indo caminhar, treinando ou vivendo qualquer momento de autocuidado e marcar a gente. Também queremos muito ouvir quem mudou alguma coisa depois de assistir um episódio. Se tem algum tema que já fez diferença na sua vida, mande um vídeo, uma foto ou conte sua história pra gente. A gente quer ouvir você. Você pode aparecer aqui com a gente e inspirar outras pessoas também, tá bom? E a gente vai pensar em criar um desafio para vocês assistirem sempre a gente, gratuito, de 5 minutinhos no final do podcast, da gente dar alguma coisa para você fazer naquela semana diferente. Uma fibra, uma proteína diferente, para você ir testando. Porque o nosso objetivo aqui é mudar a sua vida. Você que está assistindo a gente, tá bom? Então, vamos lá. Então, Vamos lá. A nova era do emagrecimento não é apenas perder peso, né, doutor Renato? Não, perder peso for para trás, né? Então, quando a gente pensa em emagrecer, a gente pensa em fazer uma recomposição corporal, tá? A gente pensa realmente em perder gordura, então esse peso que a gente perde tem que ser de gordura e, se possível, até ganhar um pouco de massa muscular, tá? Se a pessoa já tem uma massa muscular adequada, a gente tem que preservar. Mas se a pessoa tem já uma deficiência ali, uma sarcopenia, então a gente tem que fazer com que ela também ganhe massa muscular, mas depende não só da nutrição, mas também da atividade física, né, de um treino de força. Então, fazer com que a pessoa ganhe massa muscular e perca gordura. Isso é recomposição corporal. E é isso. Quando o metabolismo melhora, o emagrecimento deixa de ser sofrimento e passa a ser consequência. É melhorar o intestino, sono, massa muscular, energia, exames e qualidade de vida. E hoje a gente está aqui com o Dr. Renato. Segue ele lá, não tem dificuldade nenhuma. Dr. Renato Cipli, com 2 P's. Mas tem na legenda, eu vou botar a gente vai colocar. E se você arroba. quiser se consultar com ele, esse mês ele vai estar com uma promoção. Então manda mensagem para ele, não sei qual é, quem não me falou. Então, quem chegar e entrar em contato comigo através, fala assim, vi você no podcast, cheguei por aqui, não te conhecia, eu dou um descontinho lá, tá? Pode falar comigo tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Fala que chegou aqui pelo podcast, que vai ter um desconto especial esse mês para vocês, tá bom? Um recadinho para vocês. Como é que é, doutor? Segue lá, ativa o sininho. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente vai responder e vai tentar, né, no próximo podcast, nos próximos episódios, colocar o seu tema aí em pauta também, né? É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.